Eu vou ler 2 páginas hoje aqui com vocês. São as 2 páginas do dia. A primeira é Vigiar e Orar, de Córides Monsores. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus disse isso no livro de Marcos 14:38. Orar, Senhor, é até fácil, embora o sentimento seja imprescindível. Se quisermos orar a toda hora, a bondade de Deus torna possível. Já vigiar, Senhor, mesmo que em hora a dificuldade encontra sempre. Incrível como pensar e agir no bem demora a transformar-se em amor imperecível. O sofrimento, a oração desperta, proporcionando uma porta aberta para o intercâmbio com o superior. Porém, na vigilância da ilusão, profunda e forte, ao nosso coração traz o remédio novamente, a dor. Isso foi tirado do livro do Reformador, página 286. Agora a leitura da 2ª página. Assim falou Jesus, disse o Mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor, cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou o Cristo, orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o Espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino, não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus, quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o Mestre, não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, à pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor, não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo são como o razoável para o rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino, andai e quanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo o relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou o Cristo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Falou Jesus, a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Pelo Espírito André Luiz. Essa página também foi tirada do livro do Reformador, página 287. Tem tempo para mais música, é isso? É rapidinho essa? Então vamos, cara. Hoje é festa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Canta! Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom, hoje a gente tem aqui, vou passar a palavra para a Sheila Falé. A Sheila é uma amiga de muitos anos, principalmente da Rádio Rio de Janeiro. Quem ouve a rádio vai reconhecer a voz, ou quem vê a rádio pelo YouTube vai reconhecer a Sheila também. Mas ela é do Instituto Espírita Cristão Casa de Caridade, lá do... É Maracanã ou Tijuca ali? Ali no Maracanã. E a Sheila me falou ano passado uma coisa que nos atentou muito importante. E interessante que o grupo tem feito uma conexão diretamente com as coisas de Francisco de Assis. É um grupo franciscano, né? A gente teve a incrível oportunidade de fazer uma live, ou uma transmissão, na verdade, de 10 minutinhos de Assis, na Itália, agora em junho. E eu acho que isso ajuda nas conexões, né? A Sheila, ano passado, me falou assim, quando eu estava lá na rádio, dando uma entrevista por algum filme. Ano que vem, celebra os 800 anos dos estigmas de Francisco de Assis. Falei, nossa, 1224. Ou seja, 2024, o pessoal que não é ruim de matemática, a gente já ajuda, são 800 anos. E é um momento muito importante da vida de Francisco. Por isso eu convidei a Sheila para vir aqui falar para a gente do tema preferido dela, que é Francisco de Assis. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Apaga essas aqui, por gentileza, para melhorar. Ao contrário? Obrigado. Fica à vontade. Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui com o Wagner, com todos vocês, cumprimentando Maria, presidente da casa, e a todos, né? Desejando paz e bem a todos, que Francisco sempre cumprimentava a todos, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos, então, assim, de uma forma bem descontraída, bem leve, franciscana, de forma simples, mas trazendo profundidade também, falar sobre o nosso povereiro de Assis, né? O nosso pobrezinho de Assis. E é uma honra para mim, que sou tão pequena também. A gente já se emociona, né? Para falar de Francisco. Então, vamos lá.
Como é que faz aqui? Aqui já está ligado, né? Ah, para lá? Tá. Qual que é o botão? Não sei, tenta muito. Ai, ai. Então, gente, nós estamos comemorando os 800 anos de Francisco, né? Como o Wagner falou. Foi dia 14 de setembro de 1224 que ele recebeu os estigmas. A igreja comemora dia 17 de setembro, a festa dos estigmas. Mas, quando vocês olharem ali, tem um site dos franciscanos, eu gosto muito desse site. Eles comemoram, na verdade, a semana toda, dia 13 de setembro, já começa com as comemorações, todo dia tem um evento, e aí vai até dia 17 de setembro, que para eles é o dia da festa, né? E, para a gente, é um exemplo vivo de amor e fé, porque ele é vivo até hoje, né? As suas ideias, as suas mensagens, elas continuam vivas em nossos corações. E Francisco é um meio, um caminho da gente também chegar ao Mestre, né? Então, a gente segui-lo como exemplo. Então, vamos lá, vamos ver se... Qual que é? Ah, foi. Né? Então, o exemplo de Francisco é atual, né? Porque ele é vivo, e continua a nos inspirar e a nos guiar todos os dias ao longo desses 800 anos. Opa, acho que eu passei, não. Então, aí São Francisco, ele foi batizado com o nome de Giovanni, que a mãe dele, Giovanni, em italiano, em português, quer dizer João. E ela era devota de São João Batista. O pai de Francisco era um mercador, vendia tecidos, viajava muito para a França. E, na época do nascimento de Francisco, ele estava viajando. A mãe vai e batiza Francisco com o nome de Giovanni, Giovanni Pietro de Bernardone. Gente, não sei falar italiano, então meu sotaque aqui é aportuguesado. Ele nasce na Úmbria, né, em Assis, que é uma região da Itália chamada, na região chamada Úmbria, não é? Entre os anos 1181 e 1182, alguns historiadores até já li que falam em 1180, mas a gente vai ver no próximo slide, a data oficial é 1182, que é o que a igreja considera como sendo oficial, né? Então, o pai dele se chamava Pietro de Bernardone, Pietro é Pedro, né? E a sua mãe, Pica Bullermonte, que ela era de família francesa. Aqui é o túmulo, Wagner deve ter ido lá, né? Na Basílica de São Francisco de Assis, é o túmulo de Francisco. O ano de nascimento dele é meio incerto, mas aí eu trouxe isso só para dizer que aqui tem uma placa, está escrito São Francesco, né? Aí está ali, 1182, então a gente considera como sendo uma data oficial da igreja, e o desencarne dele em 1226. Mais para frente, até vou contar uma historinha dessa área aí, da Basílica. E a data de nascimento com relação ao mês, ela também é incerta. Por que acontece? O papel naquela época era muito caro, né, gente? Então, os registros na igreja nem sempre ficavam guardados, nem sempre conseguiam datar tudo, né? Então, não tem uma fonte certa do dia. Alguns historiadores acham que é 5 de julho, outros acham que é dia 26 de setembro. Essa nossa amiga, que é a Adriana Velar, que é lá de Roma, que faz a página do Sol de Assis, né, recontando Francisco, uma grande estudiosa de Francisco, brasileira que mora em Roma, ela encontrou um livro falando que é dia 27 de setembro. Então, a gente está considerando 27 de setembro, mas sabendo que não é muito certo essa data, né? Aí, aqui falando da família, né, que os pais eram muito prósperos, o pai está viajando, quando o pai chega em casa, viu que a mãe deu o nome de Giovanni, só tem que ele gostava de Francesco. E aí ele resolve, não, eu vou chamar o meu filho de Francesco. Então, popularizou, Francesco quer dizer pequeno francês, ou francesinho, e o nome Francesco ficou, então, o nosso Francesco de Assis, né? E ele foi batizado dia 4
de outubro, na data do desencarne dele. Coincidência, né, a data do batismo. Ele desencarna, aliás, dia 3, a comemoração, que é dia 4. E eu tenho que parar de mexer aqui, que está pulando, mas foi. Então, aqui é só para dizer que ele era um rico comerciante, né? A família era muito querida em Assis, eles tinham, né, muito contato com as pessoas, porque eram ricos, né? E tinham seus ofícios ali, principalmente na venda dos tecidos. O Francisco, mais tarde, quando se torna jovem, se torna um ótimo comerciante também. Alguns biógrafos dizem até que ele era melhor comerciante do que o pai dele. Muito provavelmente por causa da jovialidade, porque ele era simpático, ele era alegre. Então, imagina o Francisco, jovem, trabalhando no comércio, né? Então, era uma família muito abastada, que tinha um padrão de vida confortável, e Francisco tinha de tudo, ele não sentia falta de nada, em termos de conforto material. Né? Então, aí a gente faz só um resumo sobre a juventude de Francisco, né? Ele era alegre, né? Carismático, ele falava muito bem, e uma coisa interessante também, nunca falava mal. Nunca era arrogante, nunca tratava mal as pessoas. Isso já era da índole de Francisco, né? A família também era muito afetuosa, os pais de Francisco eram muito amorosos com ele. Isso é importante. Ele tinha muitos amigos, Francisco. Inclusive, a gente vai ver mais para frente que o primeiro companheiro de Francisco foi Frei Bernardo, que era amigo dele, que larga tudo para poder viver ali com Francisco, né? Ele tinha um gosto extravagante, os biógrafos dizem que ele gostava de roupas caras, de roupas, né, muito finas. E tem uma amiga, a Adriana, ela estava me contando que, às vezes, como é que é interessante, ele gostava de roupa muito fina, mas essa roupa estava com algum problema, pegava um tecido ordinário, um tecido mais simplesinho, e fazia remendo na roupa. Então, ele tinha dessas coisas, né? Mas ele se vestia de forma luxuosa. Eu, assim, por mim, eu creio que porque ele gostava do belo, ele gostava do bonito, e ele estava acostumado no ambiente dele, né? Então, ele via uma coisa de boa qualidade e ele usava. Então, tinha as extravagâncias dele aos olhos da sociedade da época, né? E gostava muito de festas também, era muito festeiro, e pagava tudo para todo mundo. Então, os pais ficavam assim, Francisco, você não é um príncipe? Mas a gente trabalha no comércio, mas você não é um príncipe. Então, ele gastava dinheiro, não tinha desses problemas com ele, frequentava banquetes, vivia em festas, não é? E era considerado um homem de grande valor, justamente por causa dessa personalidade nobre dele. Foi? Aí, um dia, uma pessoa... A gente, às vezes, usa a palavra mendigo, não se usa mais esse termo hoje em dia, né? É a pessoa, né, que está em situação de rua, mas, às vezes, a gente usa o termo aqui só para poder reportar a linguagem da época, por causa da mendicância, né? Então, uma pessoa, né, que estava em situação de rua vai e pede esmola para Francisco. E aí Francisco pega, diz que não, fica meio assim, né, meio contrariado. E aí, logo após que a pessoa vai embora, ele se arrepende. Que ele pensa com ele mesmo, né? Puxa, se essa pessoa tivesse vindo em nome de um nobre, em nome de alguém da alta sociedade da época, eu teria atendido na mesma hora. Por que ele, que é uma pessoa que necessita tanto, por que eu não ajudo? Então, veio aquele sentimento que ele já trazia de dentro dele. Ele pega, vai e ajuda a pessoa e diz, eu nunca mais vou deixar de ajudar a quem precisa ou alguém que me pede alguma coisa, né? Aí, Francisco, ele tinha um grande desejo de glórias, né? Ele queria ser reconhecido, ele achava realmente que um dia ele ia ser príncipe, ele ia ser reconhecido por todas as pessoas, e a forma como ele tinha de conseguir isso era através da guerra. Não tinha muita saída, né? Então, o alistamento militar não era obrigatório. Assis estava em guerra com a Perúzia, ou Perúzia em português, e aí ele resolve se alistar.
na guerra, né? O pai fica felicíssimo, porque era uma honra um filho entrar para a guerra, né? E aí ele vai e se alista, mas naquela busca de glória. E o pai dele também tinha esse mesmo desejo da glória. Então, o pai deu uma força para ele. Vai, meu filho. E aí compra roupa cara para ele, os uniformes, né? E incentiva nisso. E o que acontece? Francisco, obviamente, vai para a guerra, mas não faz mal a ninguém, né? Aí ele é aprisionado. Ele é aprisionado, só tem como ele era um cavaleiro, era um pessoal nobre, ele fica numa cela separada para cavaleiros, né? E ele fica 1 ano preso. Fica 1 ano preso, e tem um episódio que Francisco, com aquela alegria dele de viver, ele cantarolava dentro da prisão. Aí um dos prisioneiros olha para ele e fala: você é maluco? Você está louco? Você está preso, você está cantando? Aí ele chega e fala, né, que um dia ele vai ser reconhecido por todos, já profetizando o que ele viria a ser. Só tem que na cabeça dele ainda achava que era por um status social. Mal sabia ele que era muito mais do que isso, né? Aí eu peguei uma imagem da internet só para ter uma ideia como é que era a prisão na época medieval, né? Normalmente dentro da caverna, dentro das pedras e tudo. Ele fica na prisão, né? E aí tem o episódio, tá vendo? Ele responde, né? O que pensas de mim? Um dia ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Estava profetizando, né? Francisco fica doente, ele pega malária, as condições de higiene não deviam de ser fáceis, né, na prisão, na época medieval, imagina. E aí o pai dele paga uma grande quantia para tirar Francisco da prisão, porque ele ia morrer, não ia ter como, né? Muito doente mesmo, então o pai consegue pagar para ele ser libertado, né? E aí ele tem uma malária crônica, né? Imagina naquela época que não tinha os recursos de saúde que tem hoje. Um minutinho só. E aí ele se restabelece, né? Da medida do possível, se restabelece, fica com a doença controlada, como se diz hoje, né? E aí ele ainda está em busca ainda da glória. E na época tinha a Guerra das Cruzadas. E aí ele se alista novamente para ir para a guerra, para ir para a Puglia. Não é? E aí o pai dele ficou contente. Puxa, ele conseguiu sair desse período difícil que ele estava atravessando, deu força para ele para a guerra e mandou confeccionar as roupas, os tecidos mais caros, né? Desejando realmente que ele tivesse sucesso na guerra. Quando ele está para ir à guerra, ele tem um sonho. Ele sonha com armas de ouro, armas militares, né? Tudo com ouro, um grande palácio. E aí ele fica maravilhado com aquele lugar, e uma voz o chama pelo nome, Francisco, né? Uma voz o chama pelo nome e o conduzia a um magnífico espaço nesse palácio, repleto de armas militares que brilhavam com uma luz intensa, simbolizando a honra e a glória no caminho da arte militar. Só tem que, isso é tudo símbolo. A gente vai ver mais para frente que, na realidade, o sonho não estava falando para ele ir para a guerra, né? Só tem que ele não entendia ainda o que o sonho significava. Com isso, o que ele faz? Poxa, eu estou no caminho certo. Olha que sonho que eu tive, um palácio, e no sonho dizia, isso tudo será seu e dos seus companheiros, e dos seus cavaleiros. Ou seja, aqueles companheiros de Francisco, né? Isso tudo será seu e dos seus cavaleiros. E aí, o que ele faz? Ele está repleto de alegria, vou para a guerra, vou para as cruzadas, vou lutar em nome de Deus, né? E aí ele pega
e resolve ir para a guerra, né? Radiante e tudo. Aí ele fala, sei que hei de me tornar um grande príncipe. Quando ele está no caminho, ele ouve uma voz de novo, né? Mas dessa vez não estava dormindo, né? Ó, Francisco ouve a voz do Cristo. Desejo de participar das cruzadas, motivação. Aqui eu só fiz um resumo, né? Que era para ir para a cruzada. Vamos ver o próximo slide. Aí ele ouve uma voz, e essa voz pergunta, Francisco, quem te dá mais, o servo ou o Senhor? Aí Francisco responde, o Senhor, né? Não, o servo, o Senhor, que é aquele que me dá mais. E aí a voz pergunta, então por que você insiste em servir o servo? Né? Estou indo para a guerra, estou servindo aos homens, estou servindo ao mundo da matéria, não estou servindo ao Senhor. E aí Francisco faz a mesma pergunta de Paulo de Tarso, né? Que queres que eu faça? Eu acho tão interessante isso na vida, se a gente pudesse fazer isso na vida da gente, né? A gente ter um insight, uma intuição, uma inspiração divina do nosso mentor espiritual e a gente perguntar, sem questionar, o que queres que eu faça? Sem questionar. Isso é uma fé, né? Sem colocar dúvida. E aí a voz responde, volta para a tua terra, que lá lhe será dito o que você tem que fazer. Foi a mesma coisa que falou para Paulo de Tarso, né? Volta para Damasco e lá lhe será dito o que você precisa fazer, né? Aí ele ainda complementa assim, deves interpretar de outra maneira o sonho que tiveste. Aí fala, para pensar no sonho, não foi isso que... Não era isso que o sonho estava querendo dizer, né? E aí ele ficou pensando no sonho, naquela noite não conseguiu dormir, e ele resolveu voltar, abandonou a guerra, para a tristeza do pai dele, né? E ele resolve voltar. Então, o que a gente poderia interpretar do sonho? Essa grandeza não é uma grandeza terrena, é uma glória divina, não é? É uma glória divina. As armas é para a gente lutar contra o quê? Contra as nossas más tendências, contra a nossa sombra, a luta contra o mal. E uma coisa interessante também que vale lembrar, é que na época medieval, Deus era chamado do Senhor dos Exércitos. Tem até um hino chamado Sanctus, que é muito interessante, Senhor, 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 Deus do Senhor dos Exércitos, né? Então, na época, eles estavam, ainda mais na época das cruzadas, era a forma como eles, porque a gente ainda estava muito ligado na força, né? Então, era a forma como a gente falava com Deus, chamava Deus de Senhor dos Exércitos. E eles, então, faz uma parte simbólica, porque era a forma como a gente tinha, que nem na época... quando Jesus veio, que ele falava por parábola, que ele falava do joio, do trigo, né? Que ele falava dos animais. Então, ele usa essa simbologia que ele está acostumado, né? Então, o sonho tem significado muito mais profundo, né? O que significa o palácio? É o reino de Deus, né? Então, o palácio é o reino de Deus. Qual é a batalha? É a luta interna contra as nossas fraquezas, a nossa vaidade, ao nosso apego à matéria. Não é? Olha, as armas podem simbolizar as virtudes espirituais, né? Como a fé, a humildade, a coragem, a caridade, não é? Então, ele interpreta o sonho de forma literal. Depois que ele tem um encontro com o Cristo, então ele para pensar de outra forma. Isso aqui, gente, a gente está trazendo só possibilidades de interpretação, né? Não estou dizendo que ele tenha pensado dessa forma, mas são possibilidades de interpretação que ele vai percebendo isso ao longo da vida dele, depois que ele aceita o Cristo nesse serviço ao Senhor, né? Então, a glória é aos olhos de Deus, o palácio poderia ser o reino divino, as armas na luta contra as nossas fraquezas, não é? E o cavaleiro espiritual dedicado a quem? Aos pobres, aos sofredores, isso que a gente tem que fazer, né?
Aí Francisco desiste da guerra, claro, né? E ele volta para Assis, e ele desiste, né? E resolve seguir os passos do Cristo, né? Aí, certo dia, Francisco estava em oração, e é muito interessante porque ele ouve uma voz dizendo assim: Francisco, se quiseres conhecer a minha vontade, deverás desprezar e odiar tudo que carnalmente amaste e desejaste possuir. O que é isso? Os bens materiais, riqueza, tecido, guerra. Isso é que ele tem que odiar. Depois que começares a fazer assim, ou seja, o desapego à matéria, aos bens materiais, as coisas que te pareciam suaves e doces serão para ti insuportáveis. E para a guerra passa a ser uma coisa insuportável, né? E amargas. E, de outra parte, das que lhe causavam horror, poderás sentir uma grande doçura e uma suavidade intensa, que é o quê? Estar com os pobres, estar com os leprosos. Porque passava um leproso na rua, ele tinha medo, não que eu acho que ele não tinha repugnância, ele tinha medo de pegar a doença, então ele olhava para o lado, aquilo para ele era um motivo de incômodo, e aí ele fala que aquilo que você não gosta é disso que você vai amar. E Francisco fez um belo trabalho com os leprosos, né? Então, o que o Francisco faz? Francisco sente um grande júbilo e conforto até que foi conduzido a um leproso. E aí, no testamento, que ele escreve um testamento no final da vida, ele diz que eram vários leprosos, mas a biografia fala que é um leproso. E vem a cena de Francisco beijando o leproso. Ele vai, leva uma esmola e beija o leproso. Então, para ele, isso já foi um exercício. No dia seguinte, ele pega muito dinheiro que ele tinha, vai e dá para vários leprosos e beija as mãos de cada um deles. Começa aí já o trabalho de conversão de Francisco, né? E aí ele leva, né? Vai no leprosário e leva dinheiro para essas pessoas que estavam doentes, beijando-lhes as mãos. Ao se afastar, o que antes lhe parecia amargo transformou-se em doçura. Então, ele sentiu no coração dele o amor por aquelas pessoas e não o repúdio pela doença, não é? Porque na época era difícil você se separar, você sair da sociedade, você ia para o Vale dos Leprosos, aquelas pessoas eram abandonadas e ele sente uma tremenda compaixão, né? Então, ele começa a ir para a igrejinha de São Damiano, que estava em ruínas, e ele ia para rezar. Então, ele ia sempre para rezar, para entrar no seu estado de contemplação com Deus, né? Até que um dia ele está olhando para o crucifixo bizantino, o Wagner deve ter visto esse crucifixo lá ao vivo e a cores, né? Enorme, né? Enorme. E ele vê Jesus saindo do crucifixo, a imagem do mestre, né? E aí o Cristo pergunta para ele: Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas? Vai e reconstrói a minha casa. Essa passagem é bem famosa e importante para a gente, né? Essa pintura eu acho belíssima, né? Que aparece Francisco abraçado com o mestre pendurado na cruz. E aí esse ano é de 1206 que ele então dá o início à sua fase, né, de missão realmente, né? E aí vai reconstruir a minha casa. Aí o que o Francisco faz? Porque ele ainda tinha aquele hábito de entender as coisas ao pé da letra. O que ele faz? Tem que reconstruir a casa, vou arrumar tijolo, vou arrumar as coisas, vou botar essa casa em pé, né? Então ele vai em casa, vende os tecidos,
pega o cavalo, vai para a cidade para vender tudo, vende até o cavalo, sai vendendo tudo, só tem que aqueles beijos não eram dele, eram do pai dele. E aí ele pega e leva para o padre lá de São Damiano, olha, eu trouxe aqui o dinheiro para você, para reconstruir a igreja, porque o mestre mandou. Aí ele fala assim, não, senhor, esse dinheiro não é seu. Chamou o pai dele, né? E o pai dele ficou furioso, imagina, vendeu os bens, né? E aí, aí acontece, então, aquela famosa cena da praça pública, que eles vão para a praça, e aí tem a discussão de Francisco com o pai, e o pai pega e fala, né, que ele não exigia que o Francisco se comportasse de uma outra forma, né? Ele queria o dinheiro de volta, queria um pedido de desculpas, olha, você não vai poder mais agir dessa forma. E aí, então, o que Francisco faz? Tira as suas vestes, entrega toda a sua roupa para o pai e fala que ele vai seguir o Cristo, né? Porque se a condição que ele tinha de ficar com o pai era obedecer aos mandamentos do pai, a quem você serve, ao servo ou ao Senhor. Nesse caso, o pai não estava combinando com as ideias do Senhor. Então, ele resolve seguir o caminho dele, né? Então, é uma passagem muito emblemática e eu, assim, fico até conduída também pelo pai, né? Quantas vezes nós, como pais e mães, a gente usa da nossa autoridade, a gente não percebe se a gente realmente está fazendo bem ou não numa palavra, porque o bacana da gente estudar a vida dos santos é trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né? De fazer essas nossas reflexões. Então, ele renuncia a tudo, vai para Gúbio e fica 6 meses em Gúbio, né? Aí ele sente saudade, sente saudade da cidade, de Assis, ele volta para Assis, então ele fica morando na igrejinha de São Damiano, rezando, né, fazendo a sua conexão com o Cristo, e ele arruma para ele uma túnica de eremita, que são aqueles homens que ficavam, né, separados, iam para o monte, para o morro, para as cavernas, para pensar, para rezar, para entrar em estado de oração. E aí ele começa a se vestir, então, com essa roupa, uma túnica, né? E então ele resolve pensar o que ele vai fazer para construir a igreja. Até então, ele ainda acha que tem que construir a igreja física. E ele começa a pedir tijolo, começa, então, a fazer o trabalho para construir a igreja. E aí ele fala assim, quem me der uma pedra receberá uma recompensa, ou seja, uma bênção. Quem me der 2 pedras, receberá 2 bênçãos, não é? Para poder animar as pessoas a ajudarem na construção, né? O pai dele, vendo essa situação dele na rua, com aquela roupa, e com frio, e com fome, e mendigando, o que o pai dele faz? Fica muito doído, fica muito triste, só tem que, em vez de acolher, ele amaldiçoa. Aí ele começa a amaldiçoar Francisco. Francisco, ele fica com medo que a palavra tem poder, né? Então, Francisco fica com medo daquelas frases de amaldiçoamento do pai. O que o Francisco faz? Pega, chama um mendigo, uma pessoa pobre, e fala assim, olha, eu vou te dar aqui o que eu ganhar, que eu receber, né, de esmola e tudo, vou te dar, e todas as vezes que meu pai me amaldiçoar, você me dá uma bênção. Deus te abençoe. Então, aquele mendigo, para ele, passa a ter uma figura paterna, e é muito interessante a humildade, né? E aí ele, então, todas as vezes que o pai amaldiçoava, o mendigo ia lá e fazia o caminho oposto da bênção. Então, ele também faz profetiza, porque quando ele reconstrói a igreja de São Damiano, ali vai ser o lugar onde vai morar Clara de Assis e as Clarissas, né? Então, ele fala, olha, vinde ajudar na obra da igreja de São Damião, ou em italiano, San Damiano, que futuramente será um mosteiro de damas,
que por cuja fama e vida nosso Pai Celeste será glorificado na Igreja Universal. Né? Então, Clara de Assis, depois, funda a Ordem das Clarissas, nessa igreja, nesse mosteiro. Após concluir a obra de São Damiano, Francisco vestia-se como eremita, né? Usando um cajado, uma calça, um calçado, aliás, um sapato, lá, uma sandália e cinto. E aí, estudando o Evangelho, Jesus, quando fala para os apóstolos irem de 2 em 2 pregar, eles falam, não leve riqueza, não leva nada, é só a palavra que você vai levar para os corações. O que ele faz? Se despoja de tudo. Ele tira o cinto, aí ele arruma um cordão, daí que vê o cordão, né? Amarra um cordão na cintura, descalço, e ele se libera até mesmo dos poucos bens materiais que ele tinha, ele se libera de tudo, né? Aí vem a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. E aí ele, seguindo os mandamentos do Cristo, que ele, por enquanto, fazia tudo ao pé da letra mesmo, mandou. Francisco já era também a avó da obediência, né? Que já estava no coração de Francisco. Agarrou-se com fervor às palavras do Evangelho e começou a pregar a conversão, com simplicidade e inspiração, falando sobre penitência. Suas palavras, repletas de amor e fé, tocavam profundamente os corações, levando muitos à transformação moral, né? Francisco sempre saudava o povo, o Senhor te dê a paz. Como Jesus fazia, Jesus toda vez chegava na casa de alguém, toda vez cumprimentava alguém, a paz esteja convosco, né? Ele era o espelho da perfeição, Francisco, então ele se espelhava em quem? Em Jesus, né? E ele iniciava as suas pregações com essa bênção de paz. E é interessante, porque se a gente faz isso dentro do nosso coração, desejando a paz para o próximo, a gente não consegue fazer um mundo com menos brigas, com menos adversidades, com mais paz entre os homens, né? A verdade da doutrina anunciada com simplicidade e autenticidade na vida de Francisco, ela motivou os amigos dele. E o primeiro que se torna seu companheiro é Frei Bernardo, que era seu amigo de juventude. Essa aqui é uma pintura de São Bernardo, desenho. Aí, Bernardo, quando resolve entrar, abre o Evangelho 3 vezes. Ele falou assim, vamos abrir o Evangelho 3 vezes, vamos ver qual é a mensagem que Jesus vai trazer. Aí a primeira mensagem, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ó. Aí abre de novo o livro, não leveis nada no caminho. Aí depois, quem quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo. E Bernardo era pobre, vendeu tudo e deu para os pobres, para seguir Francisco. Né? Ele, além de restaurar, Francisco, além de restaurar a igreja de São Damiano, restaura também a igreja de São Pedro, Della Espina, e a Porciúncula, que fica na Basílica de Santa Maria dos Anjos, que eu tenho um sonho para conhecer. Nossa, deve ser maravilhosa, né, Wagner? Então, de 1208 a 1209, se juntam a Francisco seus amigos, né? O Bernardo de Quintavalho, o Pedro Catânio, o Egídio, que é o Frei Egídio, e o Frei Silvestre. E aí ele reúne os companheiros e começa a escrever as regras. Aí ele vai falar do voto de pobreza, de obediência, né? Em 1209 ele se encontra com o Papa Inocêncio III para autorizar a regra, né? E ele quer observar o Evangelho na sua plenitude, né?
E é interessante o voto de pobreza de Francisco, na realidade a gente fala de mendicância, mas na verdade ele trabalhava. É que a troca de trabalho de Francisco era pela comida. Então, ele trabalhava, você me dá comida. Então, ele fazia muita coisa. Ele só mendicava quando não dava comida para todo mundo. Por exemplo, ele tinha que ir lá nos leprosos, no Vale dos Leprosos. Se o que ele tinha de recurso não desse, aí eles iam mendicar. Mas o voto de pobreza de Francisco era pelo trabalho. Não é para ficar só na mendicância, não, que às vezes a gente tem uma ideia, né? Via uma enorme multidão de homens vindo a nós, querendo viver conosco este gênero de vida. Então, ele começa a espalhar esse tipo de vida e as pessoas vão chegando e vai construindo a ordem franciscana, né? Aqui a foto da igrejinha da Porciúncula, que ele também restaura, né? Belíssima essa igreja, cheia de pinturas por dentro. Trabalha com os leprosos no dia a dia, né? Faz um trabalho intenso. E aí os companheiros dele também fazem o trabalho com os leprosos. É pequenininha, né? É. E cheia de pintura, deve ser uma emoção. Tudo de pedra, né? Nossa, eu tenho muita vontade de ir lá. E aí Francisco também entra conforme ele também vai pregando a palavra do Cristo, toda a palavra de Francisco era baseada no Evangelho, né? Ele então vai entrando cada vez mais em estado de contemplação, ele ia muito para as cavernas, para retiro, para poder contemplar e pensar. É interessante essa questão da contemplação, porque o que é a contemplação? A contemplação não é você ficar parado olhando. É você permitir que a imagem, permitir que aquela situação entre em você, sem julgamento, sem rótulo. Imagina a gente contemplar a vida, viver em contemplação. É interessante isso, né? Porque é você olhar sem julgar. Quando a gente não julga, a gente está fazendo o evangelho, né? Não julgueis para não ser julgados. E outra coisa, normalmente quando a gente julga, a gente coloca a nossa sombra no outro, né? Aí é com Jung, aí no campo da psicologia. Mas normalmente a gente acaba jogando a nossa sombra no outro. Quando você contempla, você simplesmente observa a cena e vê o que aquela imagem está te trazendo. E é isso que Francisco faz, ele começa nesses estados contemplativos e rezando perante ao crucifixo, ele também fica pensando na dor do Cristo na crucificação. Ele procura viver a cena, como se você fizesse uma viagem mental em que você não está pedindo nada. Gente, imagina a gente conseguir fazer uma oração que a gente não pede nada. A gente só se conecta com o Pai, se conecta com Jesus, e tentar entender o sofrimento do Cristo, né? Perante o Gólgota, a traição de Judas. E são assim, passagens do Evangelho que, se a gente para refletir, traz ensinamento para a nossa vida no dia a dia, né? Aí, numa dessas noites que ele está fazendo a meditação e a oração, ele também é muito atacado, perseguido, né, pelas entidades do umbral, das trevas, né, que não querem que ele realize o trabalho, né? Então, para ele também era muito difícil. E aí, quanto mais aparecia, mais ele rezava, né? Vou passar aqui, porque já está ficando tarde, né? Em 1224, então, aí o que acontece? Durante 10 anos... Francisco, ele faz a quarentena de São Miguel Arcanjo, e hoje é dia 29 de setembro, é dia de São Miguel Arcanjo, de São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. O anjo Gabriel, que anunciou a vinda do Cristo para Nossa Senhora, né? Então, ele fazia durante 40 dias, ele ia para o Monte Alverne, ficava em jejum, aí Frei Leão levava para ele pão e água, ele comia uma vez só por dia, um pão com uma água, e ele ia para lá durante 10 anos para fazer essa quarentena. Nesse ano de 1224, no finalzinho da quarentena, ele tem o episódio dos estigmas.
E toda vez que ele ia, ele falava assim para Frei Leão, não sei como é que ele chamava, devia chamar irmão, né? Acho que era frater. Você não fica aqui, você fica lá fora, se eu precisar eu te chamo. E quando você vier me trazer o pão, você pergunta se pode entrar. Porque nesses estados de meditação, parece que ele levitava, ele entrava em chamado de êxtase dos santos, né? Então, os santos, eles entravam, eles levitavam, aconteciam coisas fantásticas. E ele não queria que Frei Leão presenciasse, né? Por humildade, não por vaidade, por humildade. E aí, Frei Leão, ele, obviamente, muito curioso, ia lá e via. Então, ele presenciou todos os estigmas. Né? Lá quietinho, algumas pinturas mostram Frei Leão no cantinho, assim, presenciando. E graças a Deus que Deus permitiu que ele presenciasse para contar para a gente poder aprender, né, o que aconteceu. Então, São Francisco retirou-se para o Monte Alverne, para uma quarentena, né, que vai até a festa de São Miguel Arcanjo. E aí ele ficava nesse retiro e ele procurava, de forma intensa, unir, né, com o Cristo, com todo aquele período da Via Crucis, da crucificação também, da paixão do Cristo, né? Aí, numa dessas ocasiões, quando acontece o dia que ele recebe os estigmas, ele é visitado por um anjo. E aí o corpo dele entra em chamas, ele pressente que algo vai acontecer. Então, foram assim um êxtase, um momento místico na vida de Francisco, que é como se ele estivesse sendo purificado, acolhido, né? O corpo dele entra em chamas, que nem quando vocês tiveram a oportunidade de ver o episódio da Transverberação de Santa Teresa d'Ávila, é maravilhoso, que ela sente uma lança, ela vê o anjo, a ponta de uma lança com fogo, e aquela lança transpassa o coração dela. Ela sente dor e, ao mesmo tempo, um amor tão profundo. E, quando ela morre, aí tiram o coração dela e encontram uma cicatriz, como se ela tivesse passado por uma cirurgia com bisturi elétrico. Então, tem lá uma marca no coração de Teresa. Impressionante, esses estados de êxtase dos santos, né? E aí tem esse episódio do anjo, tem várias pinturas, nossa, cada pintura é mais linda do que a outra, retratando esse momento de Francisco, que ele é amparado pelo anjo, né? E que o prepara para o recebimento dos estigmas. E aí, na solidão do monte, Francisco começou a sentir a proximidade sem precedentes com o sentimento do Cristo. Durante uma dessas meditações, ele teve uma visão extraordinária de um serafim, o serafim mais alto dos arcanjos, né? Que tinha 6 asas. Eram 2 asas que cobriam as pernas, 2 asas que cobriam a cabeça e 2 asas que ficavam abertas. E ele vê a imagem do Cristo, como se ele tivesse pregado na cruz naquele anjo. É de emocionar, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Deus é o Senhor que nos iluminou. Né? Eu consigo imaginar o que deve ser isso. Um serafim de 6 asas lhe apareceu, trazendo ao centro a figura do Cristo crucificado. Porque o tempo todo, Francisco tentava entender a dor do Cristo. Ele, como governador planetário, ele que veio aqui para trazer a prova mais viva de amor. E é engraçado, que é interessante, quando a gente vê a semana, e principalmente o episódio da crucificação, o Jesus, ele exemplifica todo o evangelho dele na cruz, começando pelo perdão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Cristo, ele exemplifica. E Francisco, que para muitos de nós era João Evangelista, que viveu, João Evangelista foi o único dos apóstolos que acompanhou a crucificação. E eu faço um parêntese aqui, que eu fico condoída com Pedro.
quando nega Jesus 3 vezes. Porque você imagina, gente, você conviver com Jesus, ver todos aqueles milagres, aqueles ensinamentos, e na hora H, você fraqueja na fé e nega o Cristo. Eu fico imaginando o tamanho da dor, mas o que é bacana? Ele não para na culpa, e ele segue em frente, e faz um trabalho extraordinário como Pedro, né? Depois também Jesus aparece, volta, né, ressuscitado, e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes para ele, para curar Pedro. Mas João não. João, ele não teve medo de nada, ele estava lá no pé da cruz com Salomé, que era a mãe dele, a Maria Cleófas, né, que era mãe de Judas Tadeu e Tiago Menor, né? Maria Madalena e Maria de Nazaré, as 4 mulheres e João. Então imagina João vendo ali a crucificação, presenciando toda a Via Crucis, e volta depois como Francisco de Assis e vê o Cristo naquelas 6 asas. E ele próprio recebe os estigmas. É o espelho da perfeição. Né? Ele chega ali e ele consegue se conectar pela vivência do amor e da fé. É um amor pleno, ele se esvazia, como diz Paulo, né? Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele faz isso. É um episódio assim que emociona, né? O rosto de Serafim era o de Jesus, pregado na cruz, irradiando uma profunda expressão de dor e amor. Dor por todos nós, né? Essa visão trouxe a Francisco uma união espiritual sem precedentes com a paixão do Cristo. E foi nesse momento que ele recebeu os estigmas, as chagas do Cristo impressas no seu corpo. Ele recebe as 5 chagas, nos pés, nas mãos e no corpo, né? Na costela. Esse evento místico é considerado o ponto culminante de identificação de Francisco com o Cristo, né? Selando sua missão de imitar o Salvador em corpo e em espírito, ou seja, espírito da perfeição, né? Então, ele culmina, né? E ele sente o Cristo dentro dele. Então, eu fui trazendo só as imagens para a gente conectar com esse momento de tanta entrega, né? Ele se identifica com o Cristo. Ele não tem mais ego, vazio de vaidade, vazio do poder, é plena humildade e amor por todas as criaturas, né? E aí, depois que ele sai, aí são as imagens que eu fui trazendo só para elucidar o momento, né? E quando ele sai, ele é seguido, não é, por uma cruz luminosa, né? Um crucifixo luminoso. E aí ele recebe, então, o nome de Pai Seráfico, né? Porque como ele recebe os estigmas, ele esconde os estigmas, ele não mostra, claro, ele esconde, mas quando ele já está para fazer a passagem, aí os frades veem realmente as marcas, né? Antes dele fazer a transição para o mundo espiritual, ele produz o Cântico das Criaturas, que é belíssimo. E ali ele faz um cântico de amor ao sol, à lua, ao mar, às flores. Então, quem tiver, eu ia trazer, mas ia ficar muito longo, fica para uma próxima oportunidade, né? Dá só o estudo Cântico das Criaturas, dá um estudo lindo demais. Então, ele já faz um ano, mais ou menos depois, ele cria o Cântico das Criaturas, né? E aí
em 3 de outubro de 1226, ele faz a passagem, né? Aqui é uma curiosidade que eu trouxe, porque eram todos homens, mas a irmã Jacoba, ou Jacopa, em italiano, era a única que Francisco permitia mulher que entrasse ali no mosteiro, na ordem, né? Franciscano ficava os homens. E aí ele sente que ele vai fazer a transição. Ele fala assim, eu vou fazer a passagem no sábado. Aí ele pede para um dos freis, não sei se foi Frei Ângelo, não lembro, para escrever uma carta para a irmã Jacoba. Ela era uma mulher muito rica e ajudou muito Francisco. Construiu o hospital de leprosário. Ela ficou viúva muito cedo. E aí ela ajudava demais a ordem. E aí Francisco quer vê-la. Porque para ele é como se ela fosse uma mãe para ele, sabe? E aí ele pede para ela levar o material para o enterro, né, a mortuária, que ele não queria ser enterrado com nada, com roupa, mas um pano, um tecido que envolver. Diz também que ele deu para ela um cordeirinho, e com a lã, até ela cuidava do cordeirinho como dele, ela recebia pequenininho, né, recém-nascido, e ela ia tirando a lã para fazer tecido. E com a lã do tecido, ela levou então para a mortuária dele, tinha um tecido também, envolveu o pescoço, aí ele pediu cera, incenso, todo aquele material para o ritual, né? Ali quando ele fosse ser enterrado, e ele pede um doce. Eu não vou saber falar, mostraccioli, sabe como é que é o nome desse doce em italiano? Tem lá, né? Vende. Você sabe qual é o nome? Mostraccioli, uma coisa assim, um doce italiano que Francisco adorava, e ele pede para ela levar. Ela está em oração uns dias antes, que ela estava em Roma, e ele está em Assis, e ela recebe a mensagem de um anjo. Francisco vai fazer a passagem, corra e leve até ele. Isso. Cita, quando o Frei está escrevendo a carta, irmã Jacoba chega com o material todo. Então é bacana esse pedaço, e é a única que presencia. O Francisco chamava ela de irmão Jacoba. É muito bacana, né? Está no horário, né? E aí tem a apoteose, né? Essa pintura do José Beliuri Gil, que é maravilhoso, um espanhol de Valência. Ele tem uma série de 64 pinturas com a vida de Francisco, no total dá 70, se for contar com depois, né, de Francisco. E aí a mensagem final, né? Trabalhem por servir, amar, adorar e honrar ao Senhor Deus, com um coração limpo, espírito puro, o que Ele, sobretudo, deseja. Gente, muito obrigada. Espera um instantinho. Vou só fazer 2 adendos. Muita coisa que você falou aqui foi muito bonito, porque em junho a gente estava lá em Assis, né? E o Eremo delle Carceri, que é um lugar onde o eremitério onde ele se escondia para meditar e contemplar. Eu mostrei um vídeo para vocês, né? São uns lugares bem pequenininhos mesmo, tipo pequenas celas e tal, onde Frei Junípero estava com ele, Frei Leão, eles contemplavam Sírios, que eram as 3 Marias, né? Que eles mais gostavam de olhar nos céus. E das poucas orientações ou intuições que a gente teve foi assim: aqui aconteciam os fenômenos mais incríveis que a humanidade poderia testemunhar. Que é no topo de uma montanha, dentro de uma floresta, e como Francisco era um médium de materialização, né, todo o ectoplasma que ele gerava permitia que coisas incríveis acontecessem ali. A gente teve a oportunidade de falar isso aqui alguns dias depois, quando a gente chegou. E o biscoitinho vem de lá, eu esqueci o nome, eu comprei, eu ia trazer aqui para o grupo, mas meu filho mais novo acordou de noite com fome. Ele falou assim, que biscoitinho gostoso. E ele comeu o biscoito inteiro, nem eu comi. Falei, então era para ele comer, né? Então, da próxima vez que eu for, eu vou comprar mais. É um biscoitinho bem gostosinho, o biscoito preferido de Francisco, que ele pediu para comer antes de desencarnar. Ele desencarna na Porciúncula, ele pede para descer da cidade, a Porciúncula é na parte baixa, tanto que hoje brigaram para quem ia ficar com o corpo de Francisco, né? A Basílica na parte alta da cidade e a Porciúncula na parte baixa.
e depois é que constroem a basílica ao redor da Porciúncula. Mas a Porciúncula era uma igrejinha desse tamaninho, pequenininho. A força espiritual de Francisco transcende, né, aquela cidade de Assis, espraia pelo mundo inteiro. Hoje é um dos movimentos que permaneceram ao longo desses 800 e poucos anos, muito vivos e muito fortes, e, obviamente, isso vem em função da força desse espírito, né? Como talvez o segundo, depois do Cristo, a mostrar para a gente uma lição incrível de vida. Então, muito obrigado pela incrível curadoria de imagens. Vocês viram imagens incríveis aqui, né? De pintores que reverenciaram Jesus e Francisco de Assis.